Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o esvaziamento das bases militares russas na fronteira com a OTAN, com Putin enviando tudo que tem para a sua invasão da Ucrânia. A bota Thunderbell Alpha é utilizada por forças policiais e de segurança e possui sistema anti-perfuro em material balístico. É uma das poucas botas de uso tático que possui CA e, mesmo com o cano alto, é muito confortável e resistente. A sua palmilha é antiperfurante e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clique agora no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Quando Vladimir Putin anunciou a sua invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, dentre os vários motivos que alegou para justificar a sua agressão, estava aquilo que chamou de aproximação agressiva da OTAN às fronteiras russas. Segundo Putin, na fase final da União Soviética, a OTAN teria dado garantias a Mikhail Gorbachev de que não aceitaria novos membros no leste europeu, uma alegação que o próprio Gorbachev desmentiu em entrevista, poucos anos antes de morrer, com o ex-premier soviético dizendo que nunca, em nenhum momento, a aliança fez tal promessa e que nunca foi assinado nenhum acordo ou tratado nesse sentido. Mas Putin, ignorando esse fato, alegou que um dos motivos para a invasão era para impedir a Ucrânia de entrar para a OTAN, algo que, para o líder russo, era inadmissível para a segurança do seu país, pois aumentaria a fronteira direta com a aliança. Antes da invasão russa da Ucrânia, a OTAN e a Rússia compartilhavam pouco mais de 1.000 quilômetros de fronteiras, divididas entre os países bálticos, Noruega e Polônia. Mas, se a Ucrânia entrasse, essa fronteira mais do que duplicaria, e por isso, Putin invadiu. Essa invasão gerou um autêntico tsunami geopolítico pela Europa, levando muitos países neutros e não alinhados, como foi o caso da Finlândia, com uma política de neutralidade desde 1945, e da Suécia, neutra desde 1815, a repensarem profundamente essas políticas. Para esses países, se Putin foi capaz de invadir a Ucrânia por um motivo fútil e deturpado como esse, nada o impediria de, após vencer os ucranianos, invadi-los também, aproveitando-se do fato de não estarem inseridos em nenhuma aliança, levando-os a tomarem a medida mais lógica sob o ponto de vista da segurança, com ambos entrando na OTAN. Vladimir Putin, obviamente, protestou diante da intenção finlandesa e sueca de entrar para a aliança, com membros de topo do seu regime, com destaque para Dmitry Medvedev, fazendo duras ameaças nucleares. Putin chegou mesmo a afirmar que duplicaria a presença militar russa na fronteira com a Finlândia em resposta à sua entrada na OTAN, algo que se concretizou no dia 4 de abril de 2023, mais do que duplicando a fronteira direta da aliança com a Rússia. Ou seja, aconteceu na Finlândia exatamente aquilo que Putin disse que não admitiria na Ucrânia. Logo após a entrada finlandesa e nos meses que se seguiram para a negociação da entrada sueca, a Rússia fez inúmeras ameaças, mas, como sabemos, em nenhum momento atacou, limitando-se a ações de guerra híbrida envolvendo principalmente o lançamento de migrantes ilegais contra a fronteira finlandesa. Com o passar do tempo, o discurso agressivo de Putin contra a Finlândia foi se reduzindo. E assim, apesar de Putin ter alegadamente invadido a Ucrânia para impedir que a fronteira entre a OTAN e a Rússia duplicasse, ele se limitou a grunhidos e caretas quando precisamente aconteceu isso na Finlândia. E apesar das seguidas e contundentes ameaças de guerra e da promessa de duplicar a presença militar russa na região, aquilo que se verificou foi justamente o contrário, com dezenas de imagens de satélite mostrando o esvaziamento das bases militares russas, não apenas ao longo da fronteira com a Finlândia, mas em todo o território russo, com a única exceção sendo na capital, Moscou. A única região em toda a Rússia onde as bases militares não foram esvaziadas. Segundo uma reportagem de um jornal finlandês, houve, em média, um esvaziamento de 80% das bases militares russas na fronteira com a Finlândia, com uma taxa similar de esvaziamento sendo notado em outras bases russas em outras regiões.
A reportagem finlandesa refere que os equipamentos novos que estavam nas bases desapareceram, com os antigos estando aparentemente sendo reparados, dizendo ainda que ficaram nessas bases apenas instrutores e recrutas entre os 18 e 19 anos, com os militares mais velhos e experientes desaparecendo das instalações. O fenômeno de esvaziamento das bases afeta também as bases aéreas, com taxas oscilando entre os 40% e os quase 80%. Foram comparadas dezenas de fotos, algumas tiradas antes da invasão russa, outras tiradas entre 2022 e 2023 e as mais recentes agora em 2024. E em todas elas, à exceção da capital, percebe-se uma clara redução no número de soldados e principalmente de veículos e munições. Segundo o jornal finlandês, todos esses soldados e todo aquele material só pode ter ido para um lugar: a Ucrânia. Isso vem demonstrar que, apesar de toda a falácia e de todas as ameaças de Putin, a Rússia não encara a aproximação da OTAN como uma ameaça, como fica evidente pela diminuição da presença militar russa na fronteira finlandesa, demonstrando também que o esforço de guerra russo na Ucrânia está sendo muito maior do que aquele que o Kremlin mostra, obrigando ao esvaziamento de praticamente todas as bases militares no interior da Rússia, com tudo aquilo sendo lançado em uma guerra de atrito terrível e sem nenhum fim à vista. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.